Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma terça da conjugalidade por aqui, a última desse ano. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. É um assunto que eu falo durante todo o ano, com os meus pacientes, com os psicólogos que eu supervisiono, e que eu achei legal dividir aqui, porque combina muito com essa ideia de fechamento de ciclo, início de um novo ano, que é exatamente a ideia de que relacionamento é um terreno vivo. Não funciona no piloto automático, responde ao que vocês colocam ali todo santo dia, sem exceção. E é curioso, porque muitas vezes o casal olha para o vínculo como se o futuro dele fosse uma espécie de loteria. Se der certo, Deus, se não der, paciência, é difícil mesmo encontrar alguém que dê certo, mas não é assim, e nunca foi. É claro que existe toda a história da compatibilidade, do curso natural das relações, e que tem coisas que são da ordem do imprevisível, mas a relação de vocês, ela não nasce no futuro, ela nasce no hoje, né? Ela nasce no agora, no que vocês repetem sem perceber, e por isso que eu gosto de trazer essa pergunta, né, que é simples, mas é uma pergunta que eu acho que ela é muito potente, que é: o que vocês escolhem plantar no relacionamento que querem viver no próximo ano? Eu sei, é uma pergunta que ela é grande, mas é justamente por isso que ela muda o jogo, né? Eu vou explicar para vocês por quê. Primeiro, vamos começar por um ponto que ele é fundamental. Vocês já estão plantando alguma coisa, mesmo que vocês não saibam. Nos seus padrões, nos mecanismos de defesa, na forma como vocês tentam resolver o conflito, como vocês fogem dele. E aqui não tem julgamento, tá? Não é sobre culpar ninguém, ou sobre o jeito certo, errado. É sobre a gente perceber, é sobre ter consciência de que a forma como a gente lida com o cotidiano dentro da relação é a forma como a gente está construindo o futuro dessa relação. Então, tem casal que planta presença e vai colher proximidade. Tem casal que planta sarcasmo e vai colher distância. Tem casal que planta medo de falar e acaba colhendo muros. Tem casal que planta cuidado e colhe descanso. E tem casal que planta tudo misturado porque está tentando sobreviver em meio às próprias dores. E aí o terreno acaba virando um caos. Só que caos também é sinal e é um pedido de vínculo, né? Que é: vamos reorganizar isso daqui juntos? E uma coisa que eu sempre digo é que ninguém acorda e pensa: hoje eu vou sabotar o meu relacionamento. Não é assim que funciona. A gente repete aquilo que a gente aprendeu. A gente repete o que protegeu a gente lá atrás. A gente repete o que dá a sensação de controle, de segurança, sabe? A gente repete o que a gente entende que evita a dor, mesmo que acabe causando outra dor, só que a gente escolhe a dor conhecida em vez de uma dor nova, que é a dor do crescimento, muitas vezes. E aí, quando vocês percebem, estão plantando sementes que nem combinam mais com o tipo de relação que vocês querem viver. Aí dá aquela sensação assim de: como é mesmo que eu vim parar aqui? Como é que a gente saiu desse ponto aqui onde dava certo e foi para esse ponto aqui onde as coisas não funcionam mais? Né? Então, antes de decidir o que plantar, eu acho que é preciso olhar com honestidade para o que já está brotando ali, porque isso já comunica sementes que foram semeadas antes de que essa atenção, de que essa intenção chegasse para vocês. E aí, não basta a gente olhar para o que foi plantado, a gente precisa pensar como é que a gente cuida desse solo que já existe e que está se formando, né? Então, quando eu pergunto o que vocês escolhem plantar no relacionamento que vocês querem viver no próximo ano, eu não estou falando de metas grandiosas, né, nem daquelas promessas de fim de ano que às vezes a gente nem se lembra depois de uma semana. Eu estou falando de escolhas reais, pequenas, constantes, concretas, daquilo que a gente efetivamente consegue se comprometer, daquilo que a gente entende que a gente pode fazer acontecer. E talvez vocês queiram plantar conversas mais honestas, daquelas que começam com: eu sei que é difícil ouvir isso, mas é importante para mim compartilhar isso com você.
e não com você sempre faz isso, ou você nunca faz aquilo. Talvez vocês queiram plantar um ritmo mais gentil com a relação, porque não tem como construir intimidade se vocês estão correndo o tempo todo. Talvez vocês queiram plantar reparo, a capacidade de dizer eu errei, sem transformar isso em humilhação, sem sentir vergonha de assumir que errou. Talvez vocês queiram plantar parceria, não como obrigação, mas como uma escolha mesmo de eu tô aqui, eu tô com você, eu não estou contra você. Ou talvez vocês precisem implantar coragem. Coragem de quebrar padrões antigos, né, que já doem há muitos anos. Coragem de pedir ajuda, coragem de emprestar o ombro para o outro chorar quando for um dia difícil, coragem de pedir esse ombro de volta quando for um dia difícil para você, coragem de reaprender a amar de uma forma que não é familiar, mas que é saudável, né, e que é condizente com o momento de vida adulto que você se encontra hoje. E dá para perceber, né, que tudo isso é semente. É uma semente pequena, é uma semente possível, só que é uma semente que ela muda o futuro. Só que muitas vezes a gente acredita que, como o problema é muito grande, a solução ela também precisa ser. Quando, na verdade, a solução ela tem que partir de algum ponto. Ela não precisa ser grandiosa, mas ela precisa existir e ela precisa começar de algum lugar. Se a gente resolve um problema pequeno hoje, na semana que vem a gente resolve outro problema pequeno, e na outra mais um probleminha também, a gente está construindo uma relação com menos problemas e com mais pontos de conexão. É melhor do que não resolver nenhum problema e seguir rodando ali em círculos, no mesmo ciclo de dor, de adoecimento que vocês podem já estar vivenciando. E do ponto de vista sistêmico, relacionamentos só florescem quando tem espaço e fronteira. Igual uma planta mesmo, né? Se você sufoca, não vai crescer. Se você abandona, nem olha, enfraquece e acaba morrendo, né? Se você cuida demais sem deixar respirar, ela adoece, ela não se desenvolve da forma que ela poderia. O equilíbrio do vínculo, ele não é mágico, ele é construído por vocês, à medida que vocês vão entendendo qual é o ritmo do outro e como cada um funciona. E o solo da relação, ele responde rápido, eu diria. A presença de vocês, a escuta, a forma como vocês lidam com o conflito, como se desculpam um com o outro, como voltam um para o outro. Isso tudo vai moldando o tipo de amor que vocês vivem e vai construindo o tipo de amor que vocês vão viver daqui a um tempo. Então, antes da gente fechar, deixa eu te fazer essa pergunta mais uma vez, mas agora para você sentir com o corpo, com presença, não só com o racional. O que vocês escolhem plantar hoje na relação e vocês querem viver no próximo ano? Porque o futuro ele não acontece por acaso, ele acontece quando duas pessoas decidem olhar para a relação como algo que merece cuidado, que merece zelo, que merece intenção, reparação, escolha diária, investimento. E se a resposta ainda não está clara para você sobre o que você tem disponível para entregar hoje, para plantar hoje, tudo bem. Mas começa com uma semente. Escolhe uma pequena coisa, uma só. Uma que faça sentido, uma que vocês dois consigam sustentar. E se quiser, coloca nos comentários qual é essa semente que você vai decidir plantar hoje, porque às vezes escrever é o primeiro gesto de plantar. E se você chegou até aqui, eu quero aproveitar para te fazer um convite. Se você é psicólogo, psicóloga e se interessa pelo tema conjugalidade, gosta da forma como eu abordo essa temática aqui, o grupo de estudos Cartografia dos Vínculos, ele é um espaço para você, é um espaço de aprofundamento, onde em grupo a gente se reúne uma vez por mês para estudar temas que são recorrentes no consultório, tanto para quem atende casal, tanto para quem atende individualmente, dentro dessas demandas voltadas para a conjugalidade, para o relacionamento. Então, se esse tema te interessa, me procura lá no @psi.anafonso no Instagram, que a gente conversa, eu te falo um pouquinho como funciona. Essa foi a última terça da conjugalidade desse ano.
Espero vocês na próxima semana para a gente começar um ano lindo e com muito aprendizado e muito crescimento para todos nós. Até semana que vem. Tchau!